Gestão financeira nas propriedades rurais. Esse é o tema que nós vamos abordar hoje nesta entrevista com Indriesa Curtinaz, economista da Curtinaz Consultoria. Indriesa, hoje em dia as propriedades rurais se tornaram verdadeiras empresas. E como verdadeiras empresas precisam de uma boa gestão e entre os assuntos a gestão do dinheiro, do recurso, a gestão econômica é fundamental para o sucesso. Com certeza, assim como qualquer outra empresa, o agronegócio, com a evolução, seja dos parâmetros que a gente tem em termos de custo de insumos, que cada vez aumentam mais, seja a evolução em termos de competitividade, em que os negócios estão cada vez evoluindo mais, o mínimo que o produtor precisa ter é uma gestão de recursos. Como que ele vai saber, né, qual o resultado do seu negócio se ele não conhece os números do negócio dele, né? Entre os pontos que eu ressalto, né, para a gente ter o controle dos números, bom, eu vou tomar decisão para uma próxima safra. Como que eu vou saber quais são os meus custos com diesel, quais são os meus custos com insumos? Até os insumos, às vezes, estão mais na ponta da língua do produtor, porque eles foram lá e compraram, conhecem o custo por hectare. Mas como que eu vou conhecer os meus custos operacionais se eu nunca tiver anotado, se eu nunca tiver olhado para eles? Como que eu vou saber se eu posso aumentar 10 hectares do meu plantio na próxima safra, se eu não sei qual foi o custo da safra anterior? Então, eu posso conhecer muito do mercado, eu posso ouvir muita opinião de especialistas, eu posso ver médias de custos, mas se eu não souber o meu custo, eu não vou saber tomar decisão na minha propriedade, né? E isso Sim. tanto na agricultura quanto na pecuária. Então, se eu não conhecer o meu custo de passagem, como que eu vou saber se eu vou poder melhorar mais o campo na próxima safra? Com certeza. Quais são os principais gargalos assim que tu enxerga na gestão financeira das propriedades? Porque às vezes são coisas básicas, tipo assim, tu guardar a nota, né? Fez uma compra, guarda a notinha para te saber depois o que tu gastou, né? E a gente sabe que muitos produtores não fazem isso, né? Sim. Eu sempre digo assim, ó, um exemplo de atividade que você tem que ter uma boa gestão, senão você vai quebrar em seguidinha, é a atividade leiteira, né? Que Sim. ela exige uma gestão muito eficiente, né? Porque se você qualquer deslize na gestão você quebra em pouco tempo, né? Outras Sim. atividades a gente sabe que ainda você consegue ir empurrando, né? Vai levando. Uhum. Mas assim, quais são os principais gargalos que tu enxerga na gestão das propriedades rurais? Os principais gargalos, bom, o primeiro, eu acredito que é a mistura das finanças pessoais e empresariais. Não ter um salário, não ter um prolabore. Não ter um prolabore para o dono do negócio. O que acontece? Vindo, né, da origem do agronegócio, da agricultura, digamos assim, antes de ser considerado um negócio, o objetivo era que se plantasse para subsistência. Então, o pessoal e o empresarial eram a mesma coisa. Mas com a evolução, não é mais assim que as coisas funcionam. No momento que tu não tira um salário fixo para o empreendedor, vai acontecer o quê? Na hora de comprar insumo, na hora de comprar AZV em aveia, não tem mais caixa para investir no negócio. Então, quando as coisas se misturam muito, além de prejudicar, né, o padrão de vida da própria família, também prejudica o negócio, prejudica o caixa do negócio. Daqui a pouco tu tinha uma oportunidade de comprar mais semente com um preço mais baixo, tu não tem caixa para comprar. Vai precisar fazer um financiamento, tirar um custeio, alguma coisa do tipo. Então, eu enxergo como um dos principais pontos essa separação entre as finanças pessoais e empresariais. Tu falaste da nota. A nota também, com certeza. Guardar as notas é muito importante, principalmente até para a questão contábil, né? Fiscal. Mas se ele só guardar a nota e não olhar em nenhum momento para essa nota, não vai nos ajudar em nada, né? Se ele não sentar, não pegar o caderninho, não somar, não analisar aquelas informações, o fato só de ter guardado a nota vai trazer benefício para a questão contábil e fiscal do produtor. Então, em termos de imposto de renda, claro que a gente sabe o quanto que isso é importante, né? Sim. Uma vez eu ouvi uma frase que diz assim, ó, paixão e negócio não se misturam. Porque o que eu vejo assim, quando tu é muito apaixonado pela atividade, tu não quer realmente saber a verdade sobre ela. Porque aquilo que te motiva não é o dinheiro, é a paixão. Sim. E eu conheço produtores que, quando fizeram essa análise, chegaram à conclusão que eles ganhariam mais dinheiro fazendo qualquer outra coisa que sendo produtores. Já Sim, aconteceu isso contigo, com teus já ouvi clientes? bastante. Se eu calcular, eu não planto mais. Se eu for botar na ponta do lápis, eu não crio mais, eu vou embora para a cidade. Mas eu acho que é muito bom tu ter paixão pelo negócio em que tu atua. Eu falo com propriedade que hoje a empresa que eu tenho, que eu sou autônoma, eu lutei muito para estar aqui e eu tenho paixão pelo trabalho que eu faço, ajudar as pessoas a lidar com as finanças, enfim. Então eu acho assim que a paixão é muito boa, tu ter a paixão pelo teu negócio, porque isso te motiva a sempre
estar sendo criativo, buscar novas soluções, ser resiliente. Se tu não gostar, na primeira dificuldade tu vai virar as costas e vai embora. Então, acho sim que é importante ter a paixão, mas é importante a gente conciliar razão e emoção. Então, sou apaixonado pelo meu negócio, mas no momento que o meu negócio vai mal, eu preciso não desistir dele, mas pensar que alternativas vão me ajudar a melhorar ele, aprimorar, crescer, alavancar. O negócio não pode nunca estar estagnado, senão ele vai, obrigatoriamente, estagnação em negócio é decadência. O negócio tem que estar sempre crescendo, porque a economia cresce, o negócio tem que crescer também, né? Com certeza. E o que tu indica para os produtores, assim? O produtor que quer se organizar financeiramente. Olha, eu tenho minha atividade, levo ela de forma de subsistência ou não tenho um controle, não sei ao certo qual é a rentabilidade do meu negócio, acho que o termo é esse, né? Rentabilidade. A rentabilidade do meu negócio, se a minha margem é 10%, é 20%, quanto eu ganho de fato, né? Porque, como eu já falei, tem produtores que fizeram conta e disseram, não, se eu pegar esse capital que eu tenho aqui, o patrimônio que eu tenho, e vender isso aqui e aplicar no outro negócio, eu vou ganhar muito mais. Isso acontece, né? De produtores chegarem a essa conclusão. E porque sabiam as margens, né? Quais são os passos que o produtor tem que fazer para se organizar financeiramente? Diz assim, ó, primeiro passo, o que ele tem que fazer? Primeiro passo, ele tem sim que anotar, guardar nota, mapear todos os custos dele. Então, mapear os custos, separar em categorias. E isso não tem nada de extraordinário, não precisa ter um software mega sofisticado, não precisa ter uma planilha toda automatizada. Pode ser feito no caderninho, no papel, como vinha se fazendo, que até algumas pessoas têm, mas agora se eu usar o caderno não adianta mais. Adianta sim, começa, dá o primeiro passo. Ninguém ganha a maratona sem dar o primeiro passo. Então começa, anota os custos, categoriza. E como que eu falo em categorizar? Bom, vou pegar todos os custos que eu tenho de fertilizante, vou atribuir a categoria fertilizante. Vou pegar semente, grafite, vai ser na categoria sementes. Vou pegar todos os defensivos que eu tenho que usar, vou categorizar como defensivos e vou ter, as 3 primeiras categorias de insumos. E depois, que é o mais difícil de controlar, que são as categorias de operação. Então, né, primeiro ponto importante que a gente já vinha conversando, administração. Administração entre o Prolabore, entre os custos envolvidos com a família. Então, quantas pessoas trabalham nesse negócio? Sim, e com relação ao Prolabore, eu queria te perguntar uma coisa. Existe um percentual assim, de quanto um produtor pode retirar da sua atividade para não comprometer a sua atividade? Porque não adianta, eu tenho uma receita de 10 mil, por exemplo. Tenho uma receita de 10 mil e eu tiro 8. Sim. Aí eu vou comprometer, né? Sim, assim, com certeza. Existe uma regra, existe uma forma de saber isso? Existe um parâmetro. Eu sempre crio um abre aspas quando a gente fala em parâmetros. Depende da realidade do negócio. Sim. Mas existe um parâmetro, um pré-estabelecido, que é de que do resultado operacional do negócio, a gente recomenda que seja, então, reinvestido 70%, 20% para distribuição e 10% para fundo de reserva. Tá. Então, em resumo, distribuição seria a parte relacionada à distribuição de lucros para o proprietário. 20%. Não é os custos... mas aí isso é importante. Não são os custos mensais, então não é o salário, não é a remuneração dele pelo trabalho. E sim a distribuição. Bom, produzi bem, meu negócio foi bem, eu vou viver só com salário? Não, eu vou ganhar um plus, um adicional. E aí esse adicional que a gente costuma se basear nesses 20%. Sim. E tu recomenda os produtores fazerem outros investimentos? Tipo assim, desse fundo que sobrou aí, algum investimento, tipo aplicações? Com certeza. Eu não sei o que hoje tu como economista, tu recomendaria para os produtores? Investir em aplicação, investir em imóvel? O que seria mais interessante? O fundo de reserva precisa ter liquidez, né? Ele tem que ter liquidez. Tem que ter liquidez. Então, o que é liquidez? É a gente poder retirar a qualquer momento. Não depender de aplicações que demandem 5 dias para retirada. Sim. Então, dito isso, com liquidez e sem arriscar esse valor, que esse valor não pode ser arriscado, ele é como uma reserva de segurança. Sim. Então, a gente precisa buscar investimentos em renda fixa, que vão te fornecer liquidez e baixo risco. Não, né? Poupança não é recomendado, que a poupança é um rendimento básico. Muito baixo, né? Mas o banco tem outras opções. Então, tem fundos de renda fixa, tem CDI, tem, né, LCI, LCA, que são opções que podem te gerar uma rentabilidade melhor que a poupança e que não vão oferecer risco para esse valor.
Sim. Primeiro passo, então, o controle, né? Controle. Controle que pode ser feito até no caderno. Segundo passo, controlar o prolabore, né? Tirar dentro da realidade, né? Sim. Conhecer a realidade da família e do negócio e uma respeitar a outra. Sim. Então, né, não vamos lá, o negócio, que tu falaste, o negócio deu um resultado de 10 mil, 8 mil vai distribuir. Não vai, não faz parte da realidade do negócio. De 10 ele teria que distribuir 2, na verdade. Exatamente, da distribuição ali, né? Mas em termos de salário também. Então, a gente sabe que o produtor rural tem um problema de fluxo de caixa, que ele vai receber, em geral, em 1, 2, no máximo 3 momentos no ano, né? Ele acaba concentrando as vendas. Então, essa questão do fluxo de caixa tem que estar muito bem calculado qual que vai ser o prolabore da família para gerir esses recursos. Então, eu sei que eu vou receber em 3 momentos, eu preciso distribuir isso para 12 meses, para que a minha família tenha esse custo de administração durante esses 12 meses. Né? Sim. O padrão de vida permanece, independente se a soja está na lavoura ou não está. Sim, e aí o fluxo de caixa é realmente importante, né? Porque o produtor, fiz uma safra, sobrou 300 mil, teoricamente. Aí ele vai lá, compra uma caminhonete. Se emociona nos primeiros meses. Se compra a caminhonete de 200 mil, pega 100 mil, compra lá, sei lá o que lá, e aí depois ele pega, matou os 300, aí ele vai para o banco para financiar. Sim, aí ele pega um custeio, um crédito para conseguir fazer, para a família viver. Que, resumindo, aquelas compras não cabiam no orçamento dele. Seria mais interessante ter ficado com esse dinheiro, né? Exatamente. E aí, mais pro final, ou então gerido quanto que ele necessitava e com um orçamento limitado, fazer essas compras, né? Sim, com certeza. Então, quais são os demais passos? Já vimos 2 passos importantíssimos, né? Que é o controle dos gastos, saber realmente o que você gasta, depois saber realmente o que a sua atividade pode te dar de prolabore, né? Para você não tirar algo que seja muito além dos 20% da distribuição, ou seja, os 20% não é o salário, é a distribuição, né? Isso. E já deu um gancho aqui que é o fluxo de caixa, né? Ter um fluxo de caixa, porque vai ter períodos que você não vai ter nenhuma receita e você precisa se manter, precisa manter a propriedade. Eu acho que manter o produtor, a família é preocupante, mas eu acho que manter a propriedade é mais preocupante também, ainda, né? Sim. Porque tem demandas, né? E quais seriam os outros passos que tu acha que é importante? Dentro da classificação dos custos de operação, o que eu vejo muito? Tem produtor que ele quer controlar o custo do parafuso, mas ele não sabe qual o custo de diesel. Diesel é um dos principais custos da produção, independente se tu vai ter pecuária, se tu vai ter agricultura, se tu vai fazer pastagem, né, o plantio, tu tem que controlar o diesel. Acontece muito também das pessoas perderem o controle sobre... E outra coisa que eu acho que é importante, Andresa, é a questão da depreciação, né? Das máquinas, né? Das máquinas, com certeza. Porque se você comprar uma colheitadeira que vale 1,5 milhão, até tem um dado, né? Tu deve ter essa informação. Sim. 1,5 milhão, daqui a 3 anos, quanto ela vale? Quanto ela deprecia? Ela deprecia 10% ao ano. Pois é, ó. Então, 10% ao ano, então daqui a 3 anos ela vai valer 550 mil? É isso, mais ou menos? 150, 300, 450. 450 mil ela vai depreciar. Vai valer 1,5 milhão. Você paga 1,5 milhão. Tu vê, é uma baita depreciação, né? É uma baita depreciação. E o produtor não faz conta, às vezes, disso, né? O produtor não faz conta. A depreciação em si, ela não sai do teu caixa. Mas tu precisa estar organizado para lidar com ela. Porque esse parâmetro de depreciação, ele não foi calculado sem bases. Ele foi calculado com base no que uma colheitadeira, nesse valor, vai dar de manutenção. Com base no que um trator vai dar de manutenção. Então, esses valores tu precisa estar organizado para arcar com essas manutenções. Uma colheitadeira que tem 1 ano vai dar X manutenção, uma colheitadeira que tem 10 anos vai dar muito mais manutenção. Sim. Então, se tu não tem o controle disso, tu não sabe se a tua colheitadeira de 10 anos não tá te dando prejuízo. Se não valeria a pena tu ter vendido ela, comprado uma nova e a manutenção teria saído muito mais caro do que os juros que tu paga para uma nova. Eu conheço um produtor de porte já grande, que ele relatou o seguinte: se ele vendesse as colheitadeiras, ele pegou o exemplo de uma colheitadeira dele, que dava uma perda X%, e comprasse uma nova, com a perda, só a perda da soja, ele pagava a parcela da nova. E isso em termos de qualidade do equipamento, né? Sim. Fora com o menos gasto manutenção. com manutenção. E isso sem falar que ele ficaria já com o dinheiro da velha como uma entrada para nova. Exatamente. Da colheitadeira velha, ou se não com aquele dinheiro para fazer
um fluxo, talvez, Sim, né? que ele investisse esse dinheiro, tivesse um rendimento mínimo de 0,7, 0,8%, Também ia ajudar a também ia pagar ajudar a pagar os juros da nova da compra. nova colheitadeira. Então, vê como é importante ter o controle, né? Realmente, né? Sim, os dados é a base para tomada de decisão. No momento que tu não tem dados, é como se tu caminhasse no escuro. Tu não sabe se tem uma pedra, se não tem, se tem um buraco. Tu tá caminhando no escuro. Tu não sabe para onde vai, tu não sabe como tu vai, tu não sabe que hora tu vai chegar. É muito difícil, né, de tomar decisão. Bom, o produtor, ele já é refém de várias questões, né? A gente trabalha com commodity. Commodity Sim. é um produto que Depende do mercado, né? praticamente indiferenciável, e aí eu falo tanto de grãos quanto de gado, por mais que hoje raças melhoradas de gado, tu consegue um mercado melhor, mas em geral todo mundo tá melhorando nisso também. Então é um produto praticamente indiferenciado. Diferente dessa caneta, que é diferente da tua, eu posso cobrar mais caro, a commodity não faz isso. Sim, o mercado diz o preço. O mercado diz o preço. Então, o produtor, ele é tomador de preços. É um dos únicos tipos de empresas em que tu não tem possibilidade de precificar o teu próprio produto. Como é que são as teorias de custos, né? Economicamente falando, tu vai produzir essa caneta, tu vai saber o custo dela, tu vai adicionar um markup em cima para precificar ela. O produtor não tem essa possibilidade. Ele é tomador. Então a eficiência não está em produzir mais, a eficiência está em produzir com menos. Também. Então, né, o ponto do... Seria basicamente isso. Não adianta produzir, vamos pegar um raciocínio, 70 sacas de soja por hectare gastando, sei lá, 4 mil reais. Sim, por hectare. Também temos que considerar isso. Então, mas se eu produzir 50 gastando 2... Sim, com certeza tu vai ser mais eficiente. Eficientemente, né? A gente tem que sempre pensar muito em eficiência. Outro ponto que o produtor não tem controle. Ele tem controle, tem capacidade de melhorar negociações na compra de insumos, mas ele não consegue influenciar a diplomacia internacional que vai definir sobre a disponibilidade ou não de um produto. Ele não consegue influenciar na taxa de câmbio. Ele não sabe se o dólar vai aumentar, se vai baixar. Isso tudo não está na mão dele. Então o segredo é comprar bem. O que a gente tem na mão do produtor? Produção, e isso os produtores geralmente se preocupam bastante já em produzir quantidade. Gestão financeira. Comprar bem, gastar pouco. É isso que está na mão do produtor. Tentar produzir mais com menos, a verdade é essa, Tentar né? produzir eficiência, eficiência. Produzir mais com menos. Isso é o que está na mão do produtor. Então, já tem tanta coisa que ele é refém. As condições climáticas também, que ele é refém. Sim. Mercado, clima. Já tem tanta coisa que ele é refém que as únicas coisas que estão na mão dele, ele precisa fazer muito bem feito para dar certo. Sim. Andresa, agora quem nos assiste deve estar perguntando, não, isso é para quem é médio, é grande, para quem tem grandes movimentações, a minha propriedade é pequenininha, é familiar, não preciso fazer isso. Isso é verdade? Também, não, precisa também. Inclusive, quanto menor a propriedade, menos tu consegue diluir custo fixo. Então, mais tu tem que ter o teu custo na ponta do lápis, para entender se tu tá fazendo da forma certa, se não tem uma possibilidade de tu melhorar ali, seja otimizando o fluxo de caixa, então fazendo uma negociação maior, pegando um prazo maior, que tu consiga melhorar o preço da soja. São diversas estratégias que tu consegue fazer, porque numa propriedade menor também, o teu risco é maior, né? Tu tem uma área concentrada, digamos que tu tenha 30 hectares. Se der ruim naquelas 30 hectares... Até mesmo que dependendo da atividade, tu falou soja, dependendo da atividade, não adianta tu ter uma pequena área, né? Para te diluir justamente esse custo, né? Principalmente do capital imobilizado, né? Que são as máquinas, enfim. Exatamente. Então, isso é interessante de tu saber. Quanto de máquina tu tem? Será que tu não tá com um parque de máquinas muito alto pro teu tamanho? Então, o que tu vai fazer? Tu vai vender? Não. Então, procura prestar serviço para terceiros para que aquelas máquinas retornem uma lucratividade maior pro teu negócio. Sim. E daqui a pouco eu tenho um parque de máquinas, um capital X ali que eu vou ter que pagar num período X e que a produção da minha área vai dar mal para pagar correndo tudo certo, vai dar mal para pagar o equipamento. Exatamente. Né? Então tu põe um risco que não é do teu negócio. Sim. Tu investiu demais, deu subiu 2 degraus de uma vez só, e aí tu tá querendo colocar esse peso pro teu negócio, mas ele não é dele. Então vamos procurar diversificar a renda. Isso é uma alternativa muito boa para produtor, principalmente pequeno produtor. Ainda hoje eu falava aqui com o Henrique, assim, a gente nunca deve ter uma renda só. Não colocar todos os ovos na mesma cesta. Tu sempre tem que ter pelo menos 2 rendas, né? Sim. 2 fontes de renda, porque
tu consegue justamente fazer isso, né? Se uma tá mal, tu equilibra com a outra. Não botando dinheiro numa na outra, né? Que é importante também dizer, porque às vezes as pessoas não medem, não fazem a métrica Isso. e botam o dinheiro bom em cima do dinheiro ruim, né? Exatamente, uma tá sugando a outra. Sim. Mas ter 2 fontes de renda, 2, 3, 4 fontes de renda, e isso eu digo 4 produtos, então uma propriedade pequena, procura algumas outras oportunidades, outras opções de produtos que tu consiga produzir na safrinha ou que tu consiga produzir concomitantemente para reduzir o teu risco. Se o clima for ruim, eu planto milho, o clima foi ruim, prejudicou o milho, provavelmente a outra cultura não vai ter sido tão prejudicada, então tu dilui o risco. Da mesma forma na pecuária, então será que eu não consigo conciliar uma pecuária com uma lavourinha de milho ali para reduzir o meu risco? De repente eu consigo uma renda extra se o preço do gado baixar demais. Ou até o tipo de pecuária que tu vai fazer de acordo com o tamanho da tua propriedade. Com né? certeza, com o tamanho, com as condições, com a disponibilidade de mão de obra. Sim, daqui a pouco eu não consigo fazer cria, mas eu consigo fazer recria. Exatamente. Não tenho como fazer recria, mas eu tenho comida e posso fazer engorda. Exato. Então, de acordo com o tamanho da propriedade, tu tem que... O sistema tem que estar adaptado com as condições que tu tem. Não adianta eu ir lá na tua propriedade, achar muito bonito o que tu faz, trazer pra mim, sem entender se eu tenho as condições para assumir o sistema que tu toca lá, né? Com certeza. E como é difícil, né? O produtor entender isso, né? Porque o produtor, sempre digo, o produtor está preocupado em produzir. A grande parte está preocupada em produzir. Cuidar bem a lavoura, cuidar bem do rebanho, produzir. E muitas vezes ele não para fazer conta. Né? Sim. E aí, como tu diz, se eu fizer conta, eu não planto. Se eu fizer conta, eu não crio. Sim. Né? Porque a gente sabe que tem uma série de fatores que não estão no controle do produtor, né? Que é o clima, o mercado, enfim. Mas acho que o grande diferencial, e repito, que hoje se vê a atividade rural como negócio, é justamente tu tratar como negócio, né? Tratar como uma empresa. É uma empresa a céu aberto, uma indústria a céu aberto. Com né? certeza. E é um desafio, né? Então a gente, muitas pessoas têm mas ele é produtor rural, não é empresário. Não, ele é empresário sim. E ele é empresário num setor que tem muito risco. Então não é qualquer empresário que tem coragem de fazer o que o produtor rural faz, que é depender do clima, que é rezar para chover, depois é rezar para parar de chover. O produtor tem que se valorizar enquanto empresário, porque aquilo ali é um negócio. Sim. Ele tem o custo, ele tem, né, o retorno, a margem de lucro, embora ele não ainda consiga enxergar isso com tanta clareza, é um negócio. No momento que tu... E agora até me veio a pecuária, a agricultura é até mais tranquila de tu controlar, principalmente produtividade, né? Tu sabe quantas sacas tu tirou da lavoura, tu sabe quanto, né, de insumo tu colocou. A pecuária, como é que tu controla ganho? Sim. Como é que tu controla o resultado da pecuária? Tu precisa obrigatoriamente controlar estoque. Sim. Né? Sim. Eu preciso saber quantas cabeças eu tenho de cada categoria para entender se esse gado... Porque às vezes eu não vendi o gado, mas o gado engordou e aquilo ali é produção. Produção de pecuária a gente mede em quilos que ficaram no campo, né? Ou valores que depois que tu vendeu, mas muito mais quilos. E aí é um desafio maior ainda, né? Porque o produtor, esse ano não foi bom, tô com caixa negativo. Tá, e como é que tá o gado no campo? O gado não engordou? Apenas menos de 10% dos produtores no Brasil têm balança. Sabia disso? Sim. E aí como é que se controla a produção da pecuária? Sendo que, falaste bem, sendo que a produção da pecuária é o quilo, né? A produção da pecuária é o quilo do terneiro, é o quilo do boi gordo. E menos de 10% dos produtores no Brasil não possuem balança nas suas propriedades. Ou seja, não há métrica. Não há controle nenhum. Não há controle nenhum. É só no olho. No olho do dono. Verdade. Indresa, produtores, então, que estiverem interessados em fazer esse controle, amanhã o Sindicato Rural de Canguçu, Comissão Jovem, estará realizando uma palestra com a Indriesa, falando justamente sobre esse tema, né? Exatamente. A palestra, como é que vai ser o evento? O evento vai ser amanhã à noite, às 19 horas, e a temática é gestão financeira para produtores rurais. Dentro desse treinamento, eu busquei trazer informações que ajudem um produtor que não tem controle nenhum a dar o seu primeiro passo. Então, o objetivo é que, com a palestra de amanhã, os produtores consigam chegar em casa e começar suas anotações, seja no caderninho, seja na planilha, mas que tenham parâmetros. Então, eu preciso começar. Por onde eu começo? Como que eu vou categorizar os meus gastos? Como que eu vou calcular o meu retorno? Que indicadores que eu vou tirar disso? Como que isso vai me ajudar a tomar decisão, né? Como que eu vou confiar nessas informações? Então, o objetivo é esse, é fazer de alguma forma bem simplificada para facilitar o entendimento e que, de fato, faça sentido. Que alcance a realidade do produtor. Sim. E a inscrição, como é que funciona? A inscrição é pelo formulário do Google.
Então, se vocês quiserem entrar em contato, a gente pode disponibilizar. E para a entrada não tem custo nenhum, apenas 1 quilo de alimento não perecível. Sim. Parece que há também um link lá no Instagram do Sindicato Rural ou da Comissão Jovem, me parece. Não, no Instagram do Rural Jovem, Do Rural Jovem, na isso aí. bio está o link deste formulário do Google para inscrição. Isso. Então você pode entrar lá, clica no link, já se inscreve. 1 quilo de alimento não perecível. Na entrada não tem custo, é só para destinar para uma causa social. E você terá informações a respeito desse tema importantíssimo, que é a gestão financeira das propriedades rurais. Quem quiser uma consultoria, quais são os contatos? Onde é que fica o teu escritório? Como é que faz para falar contigo? O meu escritório é no 5º Distrito de Canguçu. Lá no Sapato. Eu atendo online, pessoal. Quem quiser saber mais sobre o meu trabalho, tem o Instagram Curtinaz Consultoria. Então amanhã também a gente vai estar divulgando no Instagram do Sindicato Rural, do Rural Jovem. Mas no meu Instagram, Curtinaz Consultoria, tem o link para direcionar para o WhatsApp, podem me chamar. O alinhamento é gratuito, então a pessoa que chega quer saber mais sobre o meu trabalho, Sim. Não tem custo nenhum a primeira reunião, onde Claro. eu explico como é que funciona, enfim. Sim. Depois, logicamente, será de acordo com a demanda do trabalho. Exatamente. Andresa, muito obrigado pela tua presença. O tema é extremamente relevante. Eu convido todos os produtores que nos assistem que venham amanhã, façam sua inscrição, venham amanhã prestigiar esse evento aqui da Comissão Jovem, da Rural Jovem, do Sindicato Rural de Canguçu, porque gestão realmente faz toda a diferença, não só na propriedade rural, nas empresas e na vida pessoal de cada um. Com toda certeza. Obrigado mais uma vez. Eu que agradeço. Everton Neves para o Jornal Terra e Campo.